Muito bem-vindos ao seminário da Sexta Bienal de Arte e Educação da Secretaria Municipal da Educação. É com muito prazer hoje que estamos aqui numa proposta dialógica, de encontro com a arte contemporânea, numa perspectiva de reflexão, de práticas pedagógicas que valorizam e qualificam as propostas educacionais em arte. Com essas proposições, estamos trazendo discussões, reflexões, interlocuções, nesse universo da arte nos espaços educativos. A Bienal começou, deu início ontem, no dia de ontem, e ela acontecerá hoje no período da manhã e da tarde, e também amanhã, no período da manhã, tarde e noite. Então, estão todos convidados a participar desses momentos, que são momentos muito especiais e muito significativos, Então, para a mesa de hoje, a nossa mesa é arte por toda parte, E nós trazemos aqui duas pessoas incríveis que têm propostas de trazer arte e cultura para dentro de espaços anteriormente não considerados espaços culturais ou espaços educativos, mas eles transpõem essas barreiras, até mesmo indo muito ao encontro da nossa proposição de temática para a Bienal, que é Eu, a Cidade e Minhas Fronteiras. Então, eles são duas pessoas que extrapolam essas fronteiras, nesses trafegares descontínuos, trazendo para dentro de um ambiente hospitalar esse direito aos pacientes, que não são mais pacientes, e sim considerados agentes de transformação, agentes que têm direito à educação e cultura, mesmo em situação hospitalar. Então, eu convido para a mesa hoje o Cláudio Teixeira, que é do Hospital Pequeno Príncipe, da cultura hospitalar do Hospital Pequeno Príncipe, da coordenadoria, e também o Eduardo Roosevelt, que é fundador e diretor na empresa Nariz Solidário. Então, nós vamos ouvir um pouquinho das duas histórias, das duas proposições desses dois incríveis artistas, porque são artistas que humanizam, que qualificam as relações de empatia e de transições aí com a arte, com a cultura em espaços hospitalares. Então, com vocês, os nossos dois queridos convidados. Sejam bem-vindos. Pode ser? Bom dia, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho. Eu coordeno o setor de Educação e Cultura do Hospital Pequeno Príncipe. E para falar desse trabalho, eu vou pedir que a gente passe vou começar por uma rápida apresentação do hospital, porque é importante vocês terem algumas noções sobre a nossa realidade para poder compreender melhor aonde se insere esse trabalho. É a outra apresentação. Isso. O Pequeno Príncipe é um hospital geral, no sentido do atendimento. São 32 especialidades médicas, então praticamente todo tipo de quadro clínico a gente atende lá. Pode passar, por favor, para a próxima. Rolando. Isso. Com ênfase na média e alta complexidade. Isso quer dizer que a gente atende quadros que geralmente são bastante complicados, são tratamentos que exigem bastante tempo. Crianças, não necessariamente elas ficam lá o tempo todo, mas o tratamento dura meses, dura anos. Tem criança que a gente começou a atender com 3, 4 anos de idade e já está com 18, já está prestes a sair do hospital, e todo esse tempo ela teve com a gente ali, sendo atendida, participando das ações que a gente conduz ali. Eu vou dar os dados de 19, porque não preciso nem dizer, 20 e 21 foram 2 anos completamente atípicos, então esses dados de 19 refletem a nossa realidade
dos 10 anos anteriores e que a gente espera que em breve a gente retome esse pique que estava aí. Então, foram 22 mil internações, quase 20 mil cirurgias, 199 transplantes, nós trabalhamos com 370 leitos, ou seja, são números bastante significativos, né? É uma quantidade enorme de crianças e adolescentes que passam lá pelo hospital, e é o maior hospital exclusivamente infanto-juvenil do Brasil. Nem São Paulo, Rio, nenhuma outra cidade brasileira tem um hospital exclusivamente dedicado a crianças e adolescentes com esse porte, com esse fluxo, né? O hospital ele não é público no sentido de que ele não é gerido pelo poder público, ele é gerido pela Associação Raul Carneiro, mas ele tem um caráter público. Vocês vejam que 60% do atendimento é SUS, 39% convênios pagos, particulares é praticamente traço, né, 1%, ou seja, de cada 10 crianças que a gente atende lá, 6 são atendidas pelo sistema público, pelo SUS. Da onde vem essa moçada, né? Praticamente metade vem de Curitiba e das cidades do entorno, a outra quase metade do interior do estado, e uma parcela menor, de 4%, vem de outros lugares. 4% é pouco, mas considerando o porte, né, de atendimento, ainda assim é bastante gente, né? E quando a gente diz outros lugares, eu estou falando de Mato Grosso, Bahia, Amazonas, Paraguai, Bolívia. Então, a gente tem uma diversidade bastante grande, e isso é bastante interessante para o nosso trabalho, né? Populações nativas, então, Vila Mexe tem gurizada guaranis, caigangues, grupos ciganos, então é bem diverso, e isso traz muita riqueza, abre muitas possibilidades para a gente. Quase metade da população tem de 0 a 5 anos e a outra metade de 6 até 18 anos, né? Bom, nós temos professores atuando no hospital desde 88, quando a gente fez o primeiro convênio com a prefeitura. E até hoje, já são 30 e tantos anos, que a gente mantém essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação. E a partir de 2002, a gente tem o setor de educação e cultura funcionando. Hoje nós somos em 5 educadores contratados pelo hospital e 7 professoras do convênio com a prefeitura e mais 6 professores e uma pedagoga do estado. As professoras do município atendem de pré até 5º ano e o pessoal do estado atende de 6º ano até ensino médio. O trabalho dessa equipe de professores, professoras, é basicamente de acompanhamento escolar. Então, como a Patrícia muito bem disse, o hospital, o tratamento não pode ser uma desculpa para que a criançada e os adolescentes não tenham acesso à cultura e à educação, né? Então, é fundamental que durante o tratamento, eles continuem tendo essas possibilidades. Então, as professoras fazem um trabalho de acompanhamento que mantém a criança ligada com a sua escola de origem. A escola nos abastece com propostas, atividades. Então, enquanto eles estão com a gente, estão estudando, estão ativos, a presença das professoras do município e do estado dão um caráter formal para esse atendimento, né? Então, tudo que é feito ali é registrado, é passado para a escola, a criança é avaliada, passa de ano, então a sua escolarização não é interrompida durante o período de tratamento. Para além desse trabalho de ligação com a escola, a gente tem uma série de ações culturais e educacionais. Na verdade, é bobagem querer separar, né? Aqui é a gaveta da educação, aqui da cultura, né? As duas coisas estão realmente muito ligadas, e num espaço como esse, mais ainda, né? Então, a gente tem, por exemplo, um trabalho de leitura que começou lá em 2002, com o Biblioteca Viva em Hospitais, era um projeto do Ministério da Saúde, que nós encampamos e trabalhamos com ele até hoje, que é uma proposta extremamente rica, muito simples na sua feitura, né? Basicamente se trata de esparramar leituras por todos os espaços, pelos quartos, pelos corredores, ambulatórios, UTIs, onde tem criança,
a gente leva leitura. Pode voltar, por favor, um pouquinho? A gente tem um espaço que é a Biblioteca do Quinto Andar, mas também tem essa biblioteca móvel que percorre a cada dia da semana, vai em alguns setores do hospital, emprestando livro para os pacientes e para os familiares também. A Hora do Conto, essa biblioteca, né, do Quinto Andar, a Hora do Conto não é um trabalho de contação de histórias, é centrado também na leitura, né, embora tenha lá um quezinho de dramaturgia, de música e tal, mas é centrado na leitura. Aí, leitura acontecendo no ambulatório. Como são crianças não internadas, dá para ver ali que a gente pode fazer uma piscina no chão e a criançada se atira. Os pequenos se atiram, realmente mergulham, né, no meio dos livros ali, de braçada. E olha que legal, né? Você vê ali um pequeno grupo lendo um livro sobre dinossauros, junto com uma pessoa da nossa equipe, crianças lendo sozinha, pais lendo para crianças. Então, quando a gente ouve muitas vezes dizer, criança não gosta de leitura, brasileiro não lê, hoje a gente tem toda a tranquilidade de dizer assim, se a gente cria as condições, as melhores condições, a coisa acontece. E é rapidinho que a criançada toda, os pais se envolvem e leitura se esparrama por todos os espaços. É fantástico essa abordagem. Leitura para bebês, daí vocês vão dizer, quem com um bebê desse tamanho não vai entender nada, né? Mas é claro que aí tem duas questões. Primeiro que um leitor nasce muito antes da alfabetização, né? O leitor começa a ser formado num ambiente em que a leitura acontece e a leitura é valorizada, né? Então, a primeira coisa é isso, dar acesso a crianças desde muito cedo ao livro, ao ato da leitura, né? Mas o outro objetivo não pode voltar, por favor, eu quero que vocês olhem bem o rostinho dessa mãe, né? Olha a carinha de babona, né, da mãe, e é isso mesmo, a ideia é essa, motivar os pais, a despertar neles essa percepção. É importante ler, né? Desde muito pequeno, desde muito... É ali que começa a nascer um leitor, né? E a carinha dele também é ótima. Pode ir para frente. Bom, outra ação que é muito forte lá com a gente também é um trabalho com jogos, são jogos do mundo inteiro. A gente não tem uma abordagem recreativa, nem aqui, nem na leitura, e vejam, nada contra a recreação, pelo amor de Deus, né? A recreação é fundamental, brincar é muito importante, mas a gente tem uma divisão de trabalhos no hospital. O voluntariado cuida dessa parte da brincadeira livre, da recreação. Então, as brinquedotecas, empréstimo de brinquedos, tal, é com o voluntariado. A gente trabalha sempre numa perspectiva de compartilhamento de aprendizagem, compartilhamento de cultura, né? Então, são jogos em que a gente trabalha raciocínio lógico, cálculos matemáticos, geografia, história, tem um pouco de tudo, né? Podemos ir. As cirandas do saber é uma dinâmica em que a gente convida pessoas, pode ser alguém da própria equipe, algum conhecido nosso, alguém que... Basta que alguém tenha algo para compartilhar, pode ser desde um assunto, vamos dizer, da grade curricular, né? A chegada dos europeus no Brasil, o espaço sideral, ou qualquer outro assunto, né? Que alguém queira compartilhar, a gente chama a criançada, chama os pais e compartilha com eles. No caso aqui, era uma oficina de robótica. A volta ao mundo é outra maneira da gente fazer essas cirandas, em que a gente daí provoca a criançada. E aqui, vejam, outra coisa importante que eu quero chamar a atenção, a presença dos familiares. Nisso, a gente tem uma situação em que na escola é difícil ter, que é a presença permanente dos pais juntos, e junto mesmo, não é só do lado, é fazendo, trabalhando junto, aprendendo junto, compartilhando com a gente, isso é muito legal, isso é um diferencial bem bom para a gente. E ali a gente provoca o pessoal que vai lá com um trechinho de vídeo, uma pequena fala, uma moeda, enfim, e daí a gente pergunta,
de onde é que é isso, né? Que língua é essa? Onde é que se fala essa língua? Em que lugar do mundo se usa esse tipo de roupa? E a partir daí a gente traz um pouco de tudo. A gente acaba trabalhando com línguas, trabalha com geografia, trabalha com história de uma maneira bastante integrada e ágil, né? Faz com que os fios se liguem todos, né? Então, é uma dinâmica que também funciona muito bem. Oficinas de jardinagem também têm uma resposta muito forte com a criançada. Eles aprendem um pouco sobre o uso das plantas, né? Plantas que servem para fazer chá, para tempero, plantas ornamentais. Como é que se faz uma muda, como é que se cuida de uma planta. E daí cada paciente tem o seu jardinzinho, né? Um vaso, que enquanto ele está internado, fica lá com a gente, o berçário das plantas é lá no nosso setor, eles vão lá todo dia, põem uma aguinha, tal, cuidam, e quando vai embora, eles levam o seu jardim junto. Bom, artes, de novo, a Patrícia já adiantou, né? É fundamental. Artes são fundamentais para a nossa perspectiva, para muito além daquela coisa de ser algo como um pano de fundo, né? Infelizmente a escola ainda tem está mudando, mas tem aquela ênfase, né? Matemática, língua portuguesa são os mais importantes, são os reis do pedaço, e artes quase sempre acaba ficando de pano de fundo. É uma pena, porque as possibilidades que as artes trazem, tanto de envolvimento das pessoas, quanto na ampliação de horizontes, é fantástico. Numa situação de hospital, então, não preciso nem dizer, né? Tem coisas que... Tem situações em que a gente só consegue chegar na criança através disso, né? Através dessas linguagens. E a gente tem... basicamente assim, duas grandes entradas para os trabalhos de artes no hospital. A nossa própria equipe tem uma grade de atividades permanentes, então tem oficina de artes plásticas, tem oficina de hora do conto, né, hora da leitura, e que acontecem já regularmente. Mas muito forte também é o trabalho com parceiros. O hospital apoia uma série de artistas, arte-educadores, de grupos de arte, como Parabolé, o Malas Artes, a Itaércio Rocha, do Grupo Mundaréu. São artistas e arte-educadores que já estão com a gente há algum tempo. Eles propõem projetos culturais, basicamente na linha da antiga lei Rouanet, né? Eles apresentam esses projetos, aprovam esses projetos, o hospital dá um apoio para conseguir o financiamento do projeto, né? A gente tem parceiros que apoiam o hospital e conseguem viabilizar esses projetos. Como contraparte, esses artistas fazem oficinas com a gente. Então, todo dia tem alguma coisa acontecendo de legal no hospital. Seja música, seja cinema, teatro, né? Sempre tem algo acontecendo. Podemos ir. Aqui uma oficina conduzida pela nossa equipe na biblioteca. Musicalização. Também o hospital é o nosso espaço como um todo, né? Onde tem criança a gente está. Pode ser no pátio externo, pode ser no corredor, pode ser numa UTI. Onde tem criança, não tem porta fechada para o nosso trabalho. E, nesse sentido, eu tenho que reconhecer assim, a clareza, a lucidez da coordenação do hospital e implantar esse trabalho. É fundamental, é um trabalho em que completa o hospital de uma maneira incrível, né? Porque, claro, o hospital existe para tratar de doenças, é uma proposta clínica, mas ela só é integral quando, para além do feijão com arroz da clínica, a gente também incentiva a saúde, e é aí que a gente entra, né?
despertando na criança e na família, que eles também são impactados por esse trabalho, buscando lá dentro energia, abrindo portas, levando a mente para fora do hospital, para além do tratamento, né? Então, isso acaba tendo um impacto, embora a gente não faça nada de clínico no nosso setor, e a gente cuida muito para não misturar papéis, né? Nós não nos metemos a médico, a psicólogo, a enfermeiro. No nosso trabalho é de educação e compartilhamento de cultura. E quanto mais a gente foca nesse papel, ironicamente, mais acabamos tendo até um papel terapêutico, entre aspas, né, no sentido mais amplo da palavra. A gente acaba facilitando tudo dentro do tratamento, né? As crianças aceitam melhor o tratamento. Tem criança que não é nenhuma, nem duas, nem três, que familiar relata. Eu falei, nossa, eu falei para o Joãozinho, para ele, amanhã você vai para o hospital, a gente vai para o hospital. Oba, vou para o hospital, né? Porque chega a ser até meio triste dizer isso, mas para muitos desses pacientes, o hospital, o Pequeno Príncipe, propicia vivências que ele não tem no seu dia a dia. Não tem, seja porque a condição clínica dele já traz uma série de limitações, seja porque ele vive numa comunidade em que não tem tanta oferta de projetos culturais, coisas desse tipo. Então, para muitos deles, o hospital acaba sendo um lugar mágico mesmo, né? Tem criança que chora na hora de ir embora, não quer ir embora porque sabe que saiu dali não vai ter tantas coisas quanto ele tem ali com a gente, né? Aí Rosi Greca fazendo uma oficina de musicalização. A gente tem ao longo dos últimos 12, 15 anos, a gente agregou uma série de profissionais, de artistas da nossa comunidade, que assim, é um privilégio tê-los lá com a gente. Aí o grupo Malas Artes fazendo musicalização no pátio também, oficina de cultura popular, né? E aqui, essa é outra característica. Não é só uma coisa de plateia. Senta aí que a gente vai apresentar alguma coisa. Até tem, alguns eventos são nesse estilo, mas a maior parte das oficinas elas são bastante participativas. Vamos fazer junto, vamos criar, vamos fazer uma peça de teatro, vamos aprender como é que faz, né? Podemos ir. Essa, por exemplo, é um momento de formação de plateia, né? O canal Pequeno Príncipe. Isso está no YouTube, quem tiver curiosidade de procurar lá, depois vai ver os programas. A gente montou um estúdio de TV e aí era um momento de talk show, né? Então por isso que está nesse. Mas também tinha uma bancada, as crianças faziam reportagem, saíam pelo hospital, então ia fazer uma reportagem lá na cozinha. Então ia lá, via aqueles panelões enormes, né? Ia na lavanderia, entrevistava o pessoal, como é que você faz aqui? E depois apresentávamos, era como se fosse um telejornal, né, em que a criançada que fazia e comandava tudo. Uma oficina de cinema acontecendo, e olha de novo, né, só por favor voltar aqui, né, uma criança ali fazendo a parte de sonoplastia, outra aqui fazendo a filmagem, outra sendo a atriz, e rodavam, né? Trocavam de papéis. Vamos lá. Uma oficina de teatro. Outra, o pessoal do Parabolé. Fotografia. E a criançada leva muito a sério. Assim, a seriedade tem um quê de lúdico, né? Mas é muito sério também. Eles levam extremamente a sério o papel deles ali. Uma oficina de gravura, cultura de povos nativos. Aqui, outra característica, né? Sempre a primeira contextualização. Então, quem são esses povos nativos, né? Quem eram as pessoas que já viviam aqui antes das invasões europeias, né? Como é que eles vivem? Onde eles vivem? Que língua eles falam? Como é que é a comida que eles comem e tal? Para depois a gente passar por uma... Pode passar, por favor? Para alguma ação, vamos dizer, vamos fazer, né? A partir de tudo isso que a gente aprendeu, vamos agora realizar alguma coisa. Uma oficina de pintura botânica,
É isso. Então, em termos bem gerais, é isso aí. É assim que funciona o trabalho da gente. Obrigado. Cláudio, então, sua vez. Cláudio, desculpa, Eduardo. Estou olhando para o Eduardo e Agora chamando eu sou o o Cláudio, muito prazer. Se você me emprestar todo esse conhecimento. Isso mesmo, isso mesmo. Bom, primeiramente, obrigado, né, por estar aqui. É uma responsabilidade grande para mim poder compartilhar um pouco do meu trabalho, da minha história, e que ela vai se complementar muito com esse trabalho que é feito em ambiente hospitalar. Só que eu vou começar minha apresentação de trás para frente. E eu sou um cara muito transparente. Eu fiz essa apresentação em meia hora, às 3 horas da manhã. Isso, às 8h05, né? E estou há 2 semanas viajando, então, assim, eu a trabalho, então estou bem maluco, então estou sobre café, então vocês não ligam se eu perder um pouco o prumo, tá? A Associação Nariz Solidário é uma organização Nariz Solidário é uma organização da sociedade civil. Nós trabalhamos com recursos oriundos de projetos, então que possam ser captados tanto com pessoa física ou jurídica, ou eventos de mobilização, ou cada um ajuda um pouquinho. E isso começou com uma iniciativa de amigos, e hoje é uma organização que eu tenho orgulho de estar à frente, de ter sido cofundador com a minha esposa e com alguns amigos, e de ver ela chegar onde ela chegou e proporcionar tanta coisa que proporciona. E eu vou falar dela do final da apresentação. Vocês todos são educadores, certo? Educadoras? Ok? Sim? Participem, tá, gente? Senão... Então, eu vou trazer case, porque pelo que eu conheço de professores e professoras, gostam de falar sobre case, estudar casos de alunos. Vocês recebem coisas malucas às vezes, né? Ou quase todos os dias. Então, eu quero falar um pouquinho desse caso à parte. Pode passar, por gentileza. Eu vou falar do Nino. O Nino é um case que eu queria compartilhar com vocês. E eu trouxe isso em tópicos, porque o Nino, aos seus 8 anos... filho de pais jovens, pobres, paulistano, com constantes mudanças de cidade. Então, para quem sabe quão é importante para uma criança construir vínculos, se ela muda muito de bairro, de cidade, ela não constrói vínculos. Ela chega na fase adulta sem aquela coisa de meus amigos de infância. E isso é uma orfandade gigante na fase adulta. Dificuldades de aprendizagem, sempre teve, desde pequeno. Até hoje não sabe se tem TDAH, o que é. E uma constante rebeldia na escola, muito também herdada um pouco dos seus pais, de coisas que os seus pais viveram e que, por uma questão de hereditariedade, acaba, obviamente, passando. Por outro lado... E aí a arte vai entrando por aqui de forma meio que transversal, se vocês vão entender. O Nino tinha habilidades com desenhos, habilidades com música e um sonho de ser piloto. A aeronáutica era o foco nesse período. Pode passar. Nino aos 16, já com um outro nome chamado de Simiano, por causa de uma comunidade que participava. Ele, com 16, ele foi expulso de casa. Olha que coisa boa, né? Já foi colhendo, né, aquilo que já estava sendo plantado lá atrás. Solidão e medo já andava nesse lugar do Nino. Bullying, sofria muito bullying na escola. Não pelas coisas que a gente sabe, muito afirmativas, mas pelo simples fato de ter dificuldade de se relacionar. Ser muito rebelde. Foi o primeiro contato com as drogas, né? Então cigarro, bebida, ali não estavam tão pesadas ainda. Tinha muita briga na escola, notas consequentemente ruins. E nessa época tinha sido implantado um termo nas escolas que era convite a se retirar, não era expulsão mais. Então você saía da escola com uma cartinha para ir para outra escola com uma recomendação, com um currículo.
né? Enfim. Por outro lado, o grafite no muro, o skate na pista, a capoeira na rua, o rap no fone, o seu caderno de poesia, gravuras e apaixonado por uma garota era o que acompanhava esse período. Quem trabalha com 15, aí, 16, levanta a mão aí, não? Só a primeira infância? A gente olha para esse adolescente e fala, nossa, que bagunça. Ao mesmo tempo, ele tem uma predisposição incrível de trabalhar múltiplas artes. E ali o simiano era o apelido que ele ganhou lá na capoeira. Simiano era um bicho muito esquisito lá do Thundercats, do mal, né? Então vocês já entendem, né? Dentro da capoeira era o cara que mais brigava, magrinho, franzino, mas tocava o terror. Pode passar. Aos 20, em outras partes, já ganha um outro nome. O Nino deixa de existir, aquele apelido da infância que veio dos seus avós, da família, se une com outras coisas, se torna Duca. E aí ele tem as relações conturbadas com os pais, está longe de casa, que não mora mais lá, já faz tempo. Tem a solidão que o acompanha, os desenhos e as poesias no fogo foram parar num tonel de ferro e foram tacadas fogo. Queimou-se tudo ali. Eram pilhas e pilhas de... Ele fez. Extremamente machista, obviamente, por um espelho da sociedade, de tudo aquilo que estava em volta, e para se... pequenininho, franzino, na capoeira, simiano, para se prevalecer e para sobrepor o medo, ele tinha que reproduzir algo, e era aquilo que estava mais perto. Preconceito, né? Então preconceituoso com tudo, porque ele também sofria preconceitos de não saber se relacionar, né? De ser o excluído, de não ser jogado, não ser convidado para jogar bola, essas coisas todas, né? Briga na balada, então aí já brigava pra caramba, insegurança, que acompanha muito um lugar que é pouco falado, e a gente muito mais repreende do que trabalha na prevenção, que é a insegurança masculina, que ela vai acompanhando desde a fase, né, criança, adolescente, e isso na fase adulta se torna violência, muito por causa da insegurança e falta de referência, de boas referências. Medo da morte, né? Daí já começa a vir o medo da morte, por quê? Plantou muita coisa ruim, né? Ou porque tem sonhos, ou porque, enfim, essa insegurança está batendo com lembranças ruins e falta de perspectiva de futuro. As decepções amorosas, né? Porque daí então falta aquele acolhimento da família, começa a reproduzir isso em outros tipos de relações. Então as desilusões começam a vir por esse excesso de expectativa, surge o ódio de si mesmo, do outro. E nesse momento o Duca descobre que vai ser pai, né, com 20, nesse caos todo, sem nenhuma referência. Ao mesmo tempo, a capoeira está ali ainda, não mais naqueles outros espaços, mas está na grama, no seu quintal. O rap, o samba e a MPB continuam no ouvido. Mas aqui a gente começa a entender, né? A arte foi sumindo. Os problemas foram crescendo e a gente começa a entender que na fase adulta, que é um lugar que eu defendo muito, não existem projetos para a fase adulta. Vocês, nesse exato momento, qualquer dor que vocês tiverem, não há fofinho para vocês. Não há. Não há recurso, não há facilidade, não há tempo. Arte à parte. Aos 27, há uma contração ao Du. Não há mais o Duca. Continua tendo decepções amorosas, quem nunca? Né? Mas há uma instabilidade em empregos, há um desajuste tremendo, não pertenço a esse modelo.
Desilusões religiosas, de novo, tem a ver com as desilusões amorosas. Começa a buscar fora aquilo que não tem dentro, ou aquilo que não recebeu lá atrás, ou aquilo que talvez não tenha percebido, porque a base também estava fragilizada. É um pai ausente nesse período. Descobriu que ia ser pai, mas não tinha estrutura, não tinha educação, não tinha referência. E ele é ausente. Ou seja, a gente já começa a entender a ramificação disso para um filho, né? Para uma filha, nesse caso. Crise no relacionamento, de novo, né? Olha só. Já dá para entender que o Duca, ou o Du, ou o Nino, ou o Simiano, tinha uma coisa muito forte de querer se relacionar, de se apaixonar, de se entregar, e de repente descobria que existe um equilíbrio que não é sempre. E tinha dificuldade de lidar com a parte ruim, com as baixas, com os invernos, né? Queria sempre verão. Nem tudo é verão o tempo inteiro. E aí começa a flertar com suicídio. Né? Com desajuste da empresa, com a falta de referência, 12º andar de empresa, olha para baixo, IML, corpo chegando todo dia. Por mais que houvessem desajustes, o Du, nessa época, já era um líder nato, porque conseguia lidar com as suas dificuldades. Ou era o que trabalhava mais tarde, era o que batia meta, o que empurrava todo mundo, que todo mundo odiava, mas todo mundo tinha salário no final do mês. Não deixava de bater meta. Mas ele via o corpo chegando todo dia no IML. E começou a flertar com isso. Por outro lado, líder de pessoas, compositor e músico, ó a arte vindo de novo. Aqui tem uma incidência. Aqui tem uma incidência do pai ausente. De, opa, estou ausente, mas eu tenho uma filha, tem um problema ali para ser resolvido. E isso desacelera a tal ponto que a arte começa a trazer novos respiros, né? Líder, compositor e músico, o voluntariado entra nessa fase, passa pelo período religioso e se torna algo mais transversal também, não só ligado a isso, mas como objetivo de vida. Começa a fazer espetáculo em periferia, retoma o Nino menino. Nino se torna menino numa figura artística, surge o Nariz Solidário, o Palhaço no Hospital e uma bolsa de estudos. Não estava previsto isso. Aos 35. Vocês podem ler comigo que eu não consigo mais? 35 anos, educador, músico e palhaço, empreendedor social, graduando em arteterapia, diretor artístico e presidente de OSC. Pai apaixonado pela Mirella e pelo Lucas. Mãe na educação especial. Arte do palhaço como transformação social. Trabalho contra o machismo. Facilitador de grupos, provocador de pessoas. Às vezes ácido, de vez em quando ansioso, quase sempre teimoso. Crítico quando me importo, briguento quando dá tempo. Pode passar, por favor. Obrigado. Bom, falei que eu ia começar de trás para frente, né? Aí vem a Associação Nariz Solidário. Falar um pouquinho desse filho. Tem 8 anos de existência. Existimos para transformar pessoas e as relações dentro da saúde, educação e empresas. São mais de 100 pessoas alcançadas em mais de 900 ações. 150 voluntários capacitados e transformados ao longo desses 8 anos,
e é um lugar que eu gosto bastante. Inclusive tem duas aqui, né? Uma que foi, outra que é. Que eu descobri um negócio no meu trabalho que ele vai muito longe do que a gente está acostumado a ver. Quando eu falo assim, palhaço no hospital, a visão que vem na cabeça é aquela coisa que já está muito bem organizada. O palhaço chega, muda o ambiente, transforma as relações, reduz tempo de permanência nesse hospital, melhora a qualidade de trabalho dentro dos profissionais da saúde, enfim, e vai passando por esse lugar. Só que ao longo do meu trabalho, eu feri muita gente. Muita gente saiu ferida nesse trabalho. Doentes também. Porque entrava dentro desse ambiente com uma perspectiva de herói, de heroísmo, de salvar o mundo, de curar as pessoas, de que aquele lugar é um lugar bonito e que ali precisa ter festa o tempo inteiro, todo dia. E ao longo desse tempo eu fui entendendo que não. Que o hospital tem as suas regras, os seus protocolos, as suas divisões, as suas necessidades, e principalmente quem está ali dentro precisa ter capacidade, profissionalismo e conhecimento daquilo que está fazendo. E aí eu entrei para uma outra rede de grupos a nível país, de lideranças, e eu descobri que 92% de 2.000 grupos, segundo a pesquisa dos doutores da Alegria, não tinham um mínimo de preparo para estar ali, nem de gestão, nem de voluntariado, nem de arte, nem de educação, de nada. Mas tinha um negócio muito forte, coração. Mas coração sem técnica, desilusões amorosas. Então eu comecei a investir em treinamento dessa galera. Treinamento, desenvolvimento. Por isso educação. A educação que me resgatou lá atrás. A arte que foi acompanhando junto. Mais de 10 instituições atendidas. Isso é um lugar que eu gosto bastante de falar também, não pela quantidade, mas a característica das organizações que a gente atende. Em grande parte, hospitais, unidades de saúde que não têm um mínimo de recurso. Que não estão acostumadas a ter esse lugar maravilhoso, por exemplo, que o Pequeno Príncipe alcançou durante muitos anos. Que quando uma empresa ela vai fazer um aporte, quando ela quer ver um projeto, em grande parte, ela olha para aquilo que está estruturado, que já alcançou. E eu também comecei a olhar para isso. Quantas UPAs existem em Curitiba? Quantos CAPs? Quantos outros hospitais sem um mínimo de trabalho de recurso? Não existem projetos artísticos nesses lugares. E eu comecei a ir para lá. Então, hoje nós somos a única organização social de palhaço, de arte, adentrando no CAPES, por exemplo, um lugar que faz muito tempo que não tem esse tipo de trabalho na frente, no front. As UPAs estão começando a ser atendidas pelo trabalho que a gente está fazendo. O Hospital do Idoso e todas as unidades que fazem parte da rede pública. Vamos falar de educação. O que não tem na educação pública? Recurso, estrutura. E na saúde é igual quando faz parte dessa esfera. Então a gente trabalha nesse lugar também para cobrir um gap de organizações que não têm da onde receber recurso, até porque a política e a característica jurídica não permite. A gente criou, durante a pandemia, o primeiro curso online de palhaço mais saúde do país, onde o ambiente rígido, o ambiente artístico estava rígido, onde as pessoas não queriam ir para o online, e a gente provou que era possível. Depois começaram a vir as outras políticas e os grupos começaram a fazer, os artistas. Um dos únicos grupos do país dentro dos hospitais durante a pandemia. Desses 2.000 grupos, apenas 2, nos 6 primeiros meses, continuaram fazendo trabalho. Doutores da Alegria, que captam 8 milhões por ano, e a gente. Aqui em Curitiba, ainda não estava com o projeto aprovado, com 0 recurso financeiro. Depois a gente escalonou isso, ajudou outros grupos, criamos um monte de fórum, enfim. Nós mantemos um Fórum Nacional de Capacitação de Lideranças com mais de 300 líderes. Peguei toda essa galera líder que estava fragilizado, trouxemos para um fórum online para democratizar o acesso a nível país.
e a gente começou a trazer. Vamos falar do quê? De arte? Não. Vamos falar sobre educação? Vamos falar sobre o teu gap? Sobre a gestão que você não tem? Sobre a lei do voluntariado? Sobre a arte que está difícil? Sobre outras coisas? Sobre saúde mental? E isso a gente tem hoje relatos aí de grupos que retornaram, criaram soluções, começaram a captar recursos e hoje vivem. Eram lideranças. Tem até um recortezinho. Tinha um casal que era líder de um grupo em São Paulo e eles me chamaram e eu dei uma consultoria gratuita para eles, estava ajudando eles. Eu falei assim, em que momento vocês têm o momento íntimo de vocês dois? Porque eles estavam tão frenéticos na causa que eles já não tinham tempo para eles. E eu criei um plano de ação onde eles começaram a focar e começaram a ter. Teve um dia que me ligaram, conseguimos sair, fomos em tal lugar, deixamos os filhos com a sogra. É sutil, mas é de uma importância gigante. De alguém que está querendo transformar e não consegue olhar para si por causa da demanda, né? E falta de conhecimento. Ao longo desses 8 anos, a gente teve mais de 20 reconhecimentos e prêmios, né? Premiações e menções honrosas. Em Curitiba, essa organização nasceu em Curitiba. Com praticamente 0 recurso. Por gentileza. E aí aqui, a gente fez muita coisa na pandemia, fomos pioneiros em quase tudo que a gente fez. Mas, por exemplo, visitas remotas, a Covidina, hospital 100% Covid, antes mesmo de ser lançada aquela lei que obrigava os hospitais a ter telepresença para os pacientes e para os seus familiares, a gente já estava fazendo há muito tempo. Inclusive com críticas de artistas e críticas de muita gente dizendo, nossa, mas você vai pegar um manequim, vai colocar um tablet e vai fazer visita remota? Sim, fizemos. E a gente está fazendo um documentário disso, com um monte de gente chorando lá. De tão importante que foi para os colaboradores desse ambiente. A gente criou uma persona, um manequim com rodinha de gel, fez todo um protótipo para pensar isso dentro desse contexto. Foi incrível isso aqui. Jogo ilustrado, tá lá em cima, não dá para ver muito, mas é para inspirar vocês a procurarem sobre. Mas a gente pegou tudo aquilo que a gente estava com medo, máscara, seringa, maca. Foram 11 personagens que a gente ressignificou, criou um mundo lúdico para isso e criou um jogo para que a gente pudesse chegar também nesses leitos de forma higienizável, mas um a um, para que os familiares saíssem do teu celular e tivesse um jogo com os seus filhos. Saísse um pouco desse lugar. Paralelamente a isso, não está aqui, mas a gente teve uma paciente que ela faleceu recentemente, fiquei sabendo na semana passada, mas ela era uma paciente paliativa de 17 anos, muito ativa, mas ela tinha um problema, né, na região mais aqui embaixo, e ela ia morrer e a família abandonou, com 17 anos. E aí tem várias coisas relacionadas a isso, eu não julgo a família porque eu não sei o contexto. Mas eu pesquisei e a gente conseguiu um jogo de videogame higienizável sem fio, com jogos de 8 bits que conectam com a pessoa de 50, que viu o videogame nascer, com a criança de agora, com os colaboradores, com os leitos, e a gente implantou isso por causa dela. E isso foi ramificado para o hospital inteiro por causa dessa menina. Pioneirismo também, nesse formato, foi pioneirismo. Jogo, volta lá, por gentileza, obrigado. E os vídeos que tinham hospitais, o que aconteceu? A gente aprovou um projeto nessa fase, tínhamos que executar, não tinha como, e aí eu comecei a andar em todos os hospitais e vi que cada hospital tinha uma necessidade exclusiva. A Covidina não funcionava no idoso, não funcionava no infantil, por uma questão de estrutura. De novo, hospitais que não têm estrutura, não têm internet, como é que faz? Beleza, então para o infantil a gente fez 143 vídeos, produzimos um a um, para esse contexto, para aquele hospital específico. Assim como o jogo, que foi o caso do De Nariz para Nariz, esse projeto também, que a gente recebeu uma premiação grande aí durante a pandemia. Pode passar, por gentileza? Então eu concluo que a arte e a educação são muitas coisas. Para cada um é uma coisa. Mas, ao meu ver,
A arte é capaz de transformar vidas em todas as partes. Por gentileza, pode passar. E aí uma frase que eu construí às 4 horas da manhã, talvez possa fazer algum sentido. Aquele que educa com arte, transforma com tudo que em si respira, transpira, sofre, vive, realiza e sonha a arte. E aí aqui eu tenho o prazer de ter a Lucimara, que está aqui, né? Que faz parte lá do nosso projeto. A Mayara, que fez parte um tempo. E antes da gente chegar nesses lugares de vulnerabilidade, a gente olha para quem faz. Se não transforma, quem faz. Não adianta eu dizer que eu estou fazendo na ponta. E aí quando eu olho para a educação, se eu puder fazer uma provocação para vocês, em todos esses processos, tiveram heróis, heroínas, que em algum momento fez assim: Du, tudo bem, tá tudo difícil lá na sua casa. Agora você não tem mais casa, inclusive. Mas vem para a aula de capoeira, não falta não. Dali, eu tive uma pessoa que disse assim: cara, você não vai mudar de vida se você não fizer uma faculdade, se você não for estudar. E aí eu naquele boom de não, de justificativas, que a gente é bom, adulto é bom de justificativa, ótimo. Ele pôs a mão no meu joelho e fez assim, que a gente estava no carro, estava trocando uma ideia. Falou, cara, só faz. Depois de 5, 6 anos sem estudar, eu fiz o Enem, sem estudar nada, gente. Eu fui 100% bolsista. Tirei uma nota altíssima sem estudar nada. Mas foi por causa daquele cara que falou, vai lá. Na faculdade, enquanto pessoas vinham, porque era gestão comercial, era um curso já que as pessoas tinham cargos, eu não. Enquanto as pessoas falavam sobre suas conquistas, eu era representante de classe porque ninguém queria fazer. O chato, organizar, passar o conhecimento para os outros, fazer uma ponte entre o professor, às vezes, que estava mal, que estava bravo, enfim, a professora. Dali, quando eu consegui um cargo numa empresa, eu estava lá como vendedor. Em 6 meses, eu fui promovido contra a política da empresa devido à qualidade do meu trabalho. Foram gestores que chegaram em mim e falaram assim, cara, vai, eu confio em você. Na pós-graduação de arte-terapia e em negócios sociais, a mesma coisa. Na arte do palhaço, a mesma coisa. Desajustado, completo. Desajustado, completo. Ah, mas você é magrinho, mais ou menos bonitinho, tá? Mas eu sou chato, que crie. Cheio dos meus complexos. Mas eu amo o que eu faço. E aí abandonei uma carreira promissora, que eu era referência já a nível nacional em telefonia. Atendia as empresas como ninguém atendia. Estava criando um produto novo que nem a empresa tinha ainda. Abandonei por causa de um pico. Eu trabalhava mais do que cuidava de mim. E antes de me jogar daquele 12º andar, eu falei, não quero mais isso para mim. E comecei a investir anos e anos no que hoje é o Nariz Solidário. Os 3 primeiros anos foram mais difíceis. Comia pão com ovo, aquela velha história. Então, hoje, eu acho que é isso, não sei se tem mais algum, não lembro. Nossas redes sociais. Então, hoje eu sou extremamente grato à arte, à educação, ao que hoje eu posso humildemente dizer que sou facilitador e trago outras pessoas. Queria só passar um vídeo, não sei se dá tempo ainda, um vídeo de 1 minuto e meio. Viu que eu já passei, né, gente? Tem gente já dormindo aí por minha causa. Eu passei um link do YouTube. Que é um processo, é um vídeo de um projeto que a gente está executando agora, mas são voluntários que eram voluntários, começaram como voluntários, hoje são profissionais da área como educadores.
Oi? Você não passou o link? Beleza, depois a gente manda, a gente faz alguma coisa. Mas, gente, obrigado. Desculpa a minha fala longa. Bom, o que falar, né? O que dizer depois desses dois universos tão particulares e tão relacionais que nos provocam, né? Eu acredito que muitos aqui se reconhecem, né, nessa trajetória, nessas trajetórias, né? E eu fiz aqui algumas anotações, né, enquanto vocês falavam, e o que mais me chama a atenção nesses dois universos, nessas duas proposições de vocês, é esse fluxo, né, de realidade e diversidade, né? De uma cultura que se traduz, né, que se desdobra não somente nesse universo hospitalar, mas se desdobra em ações que ultrapassam essa fronteira do hospitalar, né? Porque transformam as pessoas que ali estão, né? E é no fazendo que a gente se constitui, né? É como você falou, né? A gente pode ter muitos recursos, mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? Isso é muito importante. Essa sensibilização, né? Esses desdobramentos na comunidade hospitalar e fora dela também. Esse princípio relacional, né? Que eu acho importantíssimo. A arte é uma estética relacional e acho importante quando você fala que a arte não é uma arte mola salvadora, né? Mas sim uma estética também da dor, uma estética do isolamento, uma estética daquilo que não é palatável, daquilo que é dolorido, daquilo que nos coloca numa situação de vulnerabilidade, mas que ao mesmo tempo é essa mesma arte que pode transformar esses contextos, né? Quando a gente vê a história do Eduardo, né, a gente vê o quão importante é essa presença mediadora desse educador, desse adulto que enxerga essas potencialidades para além das circunstâncias, né? Porque a gente vai ver que as circunstâncias foram se sobrepondo a esse universo, a essas potencialidades, a essas habilidades que poderiam e deveriam, como direito de toda criança, direito de todos nós, direito à arte, à cultura, né? Precisaríamos desse olhar adulto para ver essas potencialidades e essa organização de contextos que muito bem o Cláudio faz ali com a equipe no hospital, que é, né, de ver a potencialidade de cada indivíduo, transformando esse indivíduo não num paciente, mas sim num agente de transformação, né? Também, para não me estender, eu acho que também vocês trazem esse senso muito forte das comunidades aprendizes, né? E da brincadeira e das interações, né? Então, desse espaço lúdico, né? Quando o Cláudio fala muito bem, né? Não é entretenimento, mas o entretenimento faz parte também, mas é uma perspectiva para além do entretenimento, né? Uma perspectiva de potência, e para que a gente possa enxergar potência nessas interações e nesse lúdico, é preciso um repertório, e um repertório que é na nossa ação, um repertório que é na nossa investigação, na nossa pesquisa, né? E para finalizar aqui as minhas considerações, acho que em ambos os universos, né, é o respeito e a celebração das potencialidades do múltiplo, né? Desse acolhimento, dessa arte humanizadora, dessa arte que traz empatia num mundo tão cheio de, né, transições aí duras, às vezes barreiras intransponíveis, né? Às vezes situações onde a gente se coloca e diz para onde que eu vou, né? E aí a gente tem a arte, porque eu acho que é muito mais fácil a gente definir o que é amor do que o que é arte, né? Mas, enfim, são essas as considerações, e agora a gente abre aí para as considerações de vocês, para as relações que vocês estabeleceram aí com esse universo de vocês, que é o universo dos espaços educativos, né? Também as dúvidas de vocês, as colocações, vamos participar, porque esse é um processo, né, dialógico e de construção aqui, porque é um momento formativo também para todos nós, né? Então, por favor, quem quiser, nós temos o microfone aqui, né? Então, estejam bem à vontade. Obrigada. Quem gostaria de ser primeiro?
Ai, meu Deus, estava gravando. Ai. Falei um monte de besteira aqui. É que eu nem me preparei tão bem, amiga. Como que faz, amiga? Me explica aqui. Ai, que até agora já fiquei tensa. Vou relaxar, então. Vou relembrar o uso do microfone, né, amiga? Agora acho que dá, né? Deu? Nossa, eu acredito que participar hoje desse momento é um momento belíssimo para todos nós. O quanto vocês trazem de vida e significado para o fazer arte e educação em espaços onde, muitas vezes, são espaços de tristeza, espaço de dor, e vocês levam, sem dúvida alguma, a alegria, levam uma continuidade do viver, que ultrapassa todos esses percalços que são tão desafiantes para aquela família e para aquela criança. Então, ao trazer histórias tão lindas que vocês trazem para nós, eu acho que reafirma muito, no nosso contexto de educação, sem dúvida alguma, a possibilidade, sim, de continuarmos vivenciando nos nossos espaços, espaços que tenham vida, espaços em que desemparedemos nossos estudantes, que não fiquemos só presos nas nossas salas de aula, porque, nossa, você mostrou o quanto o espaço do Pequeno Príncipe, ele é utilizado numa totalidade. E o quanto nós precisamos, sim, reafirmar o espaço da nossa escola, sendo esse espaço em que todos os lugares são lugares educativos. Criar isso. Então, ao ver um Pequeno Príncipe que utiliza de uma forma brilhante todos os espaços, nós reafirmamos isso na nossa realidade, porque a escola tem um espaço e todo espaço pode ser utilizado tanto para a arte como para a educação. Isso é maravilhoso e é emocionante ver. Outro detalhe também, né? Quando traz uma iniciativa tão linda ali que você traz no princípio, que a escola fechou a porta para você na sua vida, né? Você ilustrou isso muito bem. E reafirma o quanto é importante para nós, gente, a nossa palavra de incentivo, de acolhimento para o nosso estudante, de dizer que apesar da história dele, ele é importante para nós. Reafirmar esse olhar que nós temos de cuidado e de exemplo, que é tão importante. Então, eu fico maravilhada hoje em participar desse momento de tamanha riqueza e falar e dizer que nós que estamos lá num outro espaço, que é um espaço muitas vezes de saúde, não é verdade? E que a gente está numa caminhada também muito certa e estamos indo ao encontro, sim, desses espaços que tragam mais vida, mais amor e mais acolhimento para os nossos estudantes. Parabéns, achei lindo, que maravilha, amiga. Que maravilha e parabéns para vocês, viu? Vocês nos emocionaram e tocaram os nossos corações. Muito, muito obrigada. Bom, já que eu tô com o Isso microfone... porque ela não queria falar, né? já que eu tô com o microfone, eu vou aproveitar. Isso, aqui, Jo, sabe? obrigada. Nossa, Karen. A Karen é ótima, maravilhosa, uma pedagoga que trabalha com a gente e sensível. Eu digo que a arte está nela o tempo todo e vou contar, Eduardo, que essa moça que acabou de falar é uma palhaça. Ela, eu estou falando uma palhaça, tá? Maravilhosa. Mas ela ainda está guardada, essa palhaça ainda está guardadinha ali, sabe? Mas eu acredito, Karen. E eu imagino que aqui também deve ter um monte de palhaças. Ah, deve ter, sabe? Aquelas escondidinhas ali que dizem assim, não gosto de palhaço. E quando vem aqui, ó, para a cena, se transformam e descobrem. Bom, mas eu não queria falar de palhaço. O que eu quero falar... também. A importância também, Eduardo, no que você traz,
da tua história, sabe, que a Karen já falou, a importância de nós, professores, especialmente nós, porque somos professores de arte, não tem como a gente ser insensível e ser tão duro. Então, assim, ter esse olhar atento para quem está à nossa volta, sabe, esse olhar acolhedor é uma coisa que a gente tem que aprender e despertar, porque às vezes a gente faz uma diferença muito grande para aquele sujeito que está lá, às vezes excluído ou não compreendido, sabe, é rebelde por quê, né? E às vezes precisa esse professor, essa pessoa de referência. E acredito, Eduardo, que você seja uma pessoa de referência, agora eu vou dizer, na formação de pessoas. E o quanto é importante a gente pensar na formação de pessoas. Vocês na escola com as crianças, nós na secretaria trabalhando com os adultos, com as professoras, o quanto é importante a gente olhar de uma maneira diferenciada, acreditar nas pessoas que estão lá, porque vocês são professoras de arte, e a gente acredita no trabalho de vocês sempre, e a gente está junto aqui nessa luta, vocês com as crianças, nós com vocês, e assim a gente caminha. E eu acho maravilhoso esse trabalho que você desempenha nessa formação humana que você traz para tratar no sentido não da doença, mas cuidar do outro também que está em algum momento mais fragilizado. E também o trabalho que o Cláudio vem fazendo no hospital, eu conheço de longa data, conheço muitas professoras que estão com você lá ainda, já estiveram, já se aposentaram, então é um trabalho que vem há muitos anos, né, sendo construído, e eu estava sentadinha aqui pensando, nossa, você está à frente desse trabalho, mas a gente não fica a vida inteira à frente das coisas, né? E passou na minha cabeça rápido, eu falei, nossa, isso é um trabalho que não pode morrer nunca. Ele tem que continuar sempre. Então, também é importante, sabe, pensar nessa formação de pessoas, também para dar em sequência aquilo que a gente começa e ir em frente. Quero agradecer, muito obrigada por essa fala, por esse encontro, por essa troca. Muito obrigada. Bom dia, eu sou a Sabine, trabalho no Departamento de Educação Infantil junto com a Paty, e nos move, né, nos fomenta em nossas ações, quando a gente pensa em formação de professores, em elaboração de projetos, a sensibilização, né? A gente sempre fala, pautas nas nossas discussões. As professoras da pequena infância, da educação infantil, né, tem que ter um processo de sensibilização contínuo. Eu acho que todo mundo na vida tem que ter, né? Mas o olhar diferente, né? O tentar se colocar no lugar, o perceber como aquela criança está vendo o mundo, sentindo o mundo, experienciando o mundo, né? Que é tão único de cada sujeito. Vocês trazem, né, cada um com o seu olhar, vocês trazem bastante a questão desses trabalhos no ambiente hospitalar, né, essa sensibilização, né, então o Cláudio já traz ali um longo percurso no Hospital Pequeno Príncipe, já tem uma estrutura que com certeza foi muito suada, né, então assim, hoje tem essa estrutura, mas não foi sempre assim. E todos os processos de arte, a gente aqui na Bienal também, né, é uma militância. Então, cada ano a gente vai conseguindo um pouquinho mais. E aí a gente tem que lutar, né, sempre para conseguir, para manter, né, que é o que a Jo falou também, esse projeto não pode acabar, né. Então, é uma militância para manter o que foi conquistado e também uma luta para sempre conseguir um pedacinho a mais, né. E aí a minha pergunta para vocês o Eduardo também falou bastante sobre essa capacitação. Poxa, tem muito coração, mas não tem técnica, né? E como que vocês, quais estratégias que vocês, cada um, né, do seu ponto de vista, que vocês utilizam ou que vocês se apropriam para essa sensibilização do olhar? Porque isso tem que ser contínuo, né?
Paulo Freire já falava, né, da educação humanizadora, né, que a gente tem uma tendência a reificar, que é coisificar as coisas. A gente entra no modelo automático, todo dia o despertador toca o mesmo horário, a gente está com as mesmas pessoas, e às vezes a gente não tem esse olhar sensível, apurado, que é tão importante, né? Então, como que vocês lidam com isso? Opa, agora eu preciso parar, agora eu preciso sentir, não tá legal. O meu grupo está indo por esse caminho, mas a gente precisa ampliar aqui alguma coisa. Qual que é a abordagem de vocês em relação a isso? Bom, para a gente funciona muito pela ação mesmo, né? Nós não temos um trabalho de curso, algo na linha assim. Muitas vezes nos procuram, vocês trabalham com pedagogia hospitalar, vocês fazem cursos. Nós compartilhamos muito entre nós os nossos trabalhos e para quem está chegando, o que funciona muito é essa questão de estar junto, de aprender junto, de compartilharmos os nossos saberes e na prática, né? A gente acredita muito na ação mesmo, em fazer, claro que refletir sempre é importante, ler é sempre importante, aprender novas visões, mas eu acredito muito no fazer mesmo, né? Então, para nós funciona muito por essa linha. Obrigado pela pergunta. Eu posso dizer que eu não sei muito bem, mas a gente procura sempre validar os processos e não fazer isso sozinhos, né? Então a gente tem um processo de escuta junto com a equipe. Então, primeiro a gente cria um plano pedagógico. Nesse plano a gente vai verificando as nuances que a gente quer alcançar, os objetivos, o que cada membro inserido ali pode contribuir com aquilo que sabe fazer de melhor. E ao longo de um processo que, inclusive, mais um pioneirismo, é o único no país, é o único processo que leva 12 meses com 250 horas para formar um voluntário antes dele pisar na ação. Então, é um longo caminho que a gente vai validando e tem checkpoints. Então, a gente fez 2 meses. Fora as próprias reuniões que a gente tem ao longo de cada vivência, no finalizar de cada vivência, a gente senta com todos os oficineiros e fala, e aí? Usa aquela ferramenta do que bom, que pena, que tal, né? Para que a gente consiga explorar esse lugar do o que foi bom, o que a gente pode melhorar, o que a gente perdeu a mão, algumas coisas pequenas, às vezes, que a gente não se importa, mas o meu amigo A está fazendo a oficina e eu percebi que fugiu a mão. Eu vou perto do ouvido dele e falo assim, vamos fazer uma pausa de 10 minutos? Aí ele chama a pausa e a gente vai para uma sala, durante esses 10 minutos conversa e realinha para a gente continuar com a busca desse objetivo. Mas a gente vem coletando também, por exemplo, digamos que a gente faça uma oficina de professores, que eu faço muito em escola também, eu não trouxe aqui, mas eu faço. Mas ao final de cada vivência eu busco o feedback de todos, até o negativo, e principalmente esse. Porque quando a gente ouve assim, fala, nossa, que incrível, pô, legal, atingi o objetivo, mas eu não tenho tanta oportunidade de melhorar, de entender o que eu posso acessar mais nessa pessoa. Então a gente vem acompanhando esses processos, e ele é contínuo, a gente registra o tempo inteiro. Não sei se eu respondi, mas a gente tenta sempre estar validando o que a gente está fazendo. Validar é também colocar, às vezes, num processo que eu, como educador e artista, não gosto muito, que é certificado, premiação, para segmentar as pessoas, mas para nós é um lugar de validar o nosso trabalho. Então, quando eu trago aqui que a gente ganhou um monte de prêmio e tal, nessa temática de treinamento e de desenvolvimento do nosso trabalho, é porque foi auditado por gente muito boa. E se essas pessoas falaram, nossa, isso vale, é um sinal para que a gente possa investir. Então, em 2019, a gente ganhou um prêmio de melhor gestão de voluntários do Paraná, com 0 recurso. A partir de 2019, a gente submeteu um projeto de 150 mil só para investir em treinamento.
assim, é um dos nossos maiores focos. A Lucimara está aqui, né, participou desse processo. E só finalizando, começa em janeiro, fevereiro, chega em novembro agora, com outubro dizendo assim, nossa, mas e aí? Aí quando chega em novembro fala, entendi. Então a gente não vai dando a resposta. As pessoas vão achando as respostas dentro de si, dentro de cada processo, e aí eu posso trazer uma cartilha gigante. Se eu não trabalhar olhar, percepção, escuta, trabalho em equipe, percepção sobre o todo, sobre toda uma sociedade, da onde esse aluno está vindo, da onde essa pessoa está inserida, quais são suas dores, os seus traumas. Se eu não souber lidar com isso, o meu desenvolvimento vai ser raso, vai ser extremamente raso, porque eu não acessei o núcleo social dessa pessoa, o núcleo de existência do ego dessa pessoa, o ego positivo, existencial. Então a gente tenta ir por esse caminho. Como é que nós estamos de horário? Por favor. Mais alguém? Alguma proposição? Tô vendo. Precisa. Só queria complementar que eu detesto o microfone, gente, é uma coisa que... Mas, assim, que a gente entra nesse processo e a gente muda. De março, quando a gente começou as oficinas, para agora, é uma mudança muito grande. Eram 2 finais de semana fechados, sábado e domingo, por mês. Então, a gente teve muito tempo de convivência. E quando nós tivemos a última oficina, né, que foi de primeiros socorros, que acabou, o pessoal falou, putz, e agora? O que eu vou fazer com o meu final de semana? Esse último final de semana eu fiquei perdida, porque eu estava tão acostumada a estar lá e estar junto, estar trocando, que a gente precisa de mais formação, viu, Edu? Precisa de mais alguma coisa, porque muda, a gente muda a maneira de ver muita coisa. É uma convivência muito boa. Eu recomendo, viu? Mais alguém? Oba. Bom dia. Dá para puxar aqui? Meu nome é professora Semiramis, já estou na caminhada da arte há mais de 20 anos, sem ser formada em arte. Amo, é o que eu sei fazer. Um período aposentada, outro período continuo trabalhando. E eu vim aqui hoje, não podia deixar de vir à frente, principalmente parabenizar. Eu conheço o trabalho de vocês, eu conheço a caminhada. E parabenizar por tudo, porque a importância realmente desse trabalho artístico, dessa alegria levada ao hospital, é demais, ela não tem preço. E eu posso falar isso de cadeira porque eu fiquei em tratamento quimioterápico, em tratamento oncológico durante 3 anos. A única vez que eu fui tirada do meu trabalho, vésperas de uma festa junina. E quando alguém chegava naquele dia da químio, que era na segunda-feira, com o seu violão, com a sua poesia, com a sua arte, que era o que eu queria. Ali era uma arte. Eu não conseguia colocar um fone no meu ouvido. Tava dor de cabeça, tava desconfortável. Mas ver os artistas ao vivo nos trazendo a arte pura mudava meu dia. E eu sou adulta e velhinha já. Mas imagina as crianças, né? Então é uma coisa assim que não tem preço e tem que continuar. A vida sem arte não tem como, né? Meu filho é artista também e nós fazemos arte por toda parte. Já participei de todas as bienais que foram, levando os trabalhos. E espero que não acabe nunca mesmo, porque é uma forma de demonstrar o chão da escola atrás das portas da escola, sair para a cidade. E também não posso deixar, falei com a minha colega que eu preciso estar aqui, não posso deixar de dar parabéns a todas as minhas colegas professoras que trabalham com muitos alunos, técnicas variadas, papel machê, por exemplo, em uma sala
sem oficina, e nós damos conta. E nós somos artistas todos os dias, porque eu não posso entrar numa sala fazendo arte, dando aula de arte, triste, chorando ou com problemas. A gente tem que levar alegria. E a arte nos transforma para a vida da alegria. E eu sou um exemplo vivo aqui, que eu estou na maior felicidade de poder ter voltado para a minha arte, que é o que eu sei fazer e é o que acho que me ajudou a viver também. Obrigada. Parabéns. Sem arte a vida não é possível, né? Mais alguém? Então, nós damos por encerrada, né, essa primeira parte do dia de hoje, essa mesa redonda tão espetacular, tão ampliada, tão dilatada de afeto, de acolhimento, de processos transformativos, né? Agradecemos a presença do Eduardo, do Cláudio, para que novas proposições aí, novas parcerias a gente conquiste aí, né? E para todos um convite, né? Porque esse seminário é um convite aí para a participação da Bienal, né? Que no ano que vem será um processo formativo, e em 2024 estaremos com os processos e a mostra da Bienal, da 6ª Bienal de Arte e Educação da SME. Muito obrigada a todos, um bom retorno, e até a próxima, né? Quem estiver aqui à tarde também, ou amanhã também, sejam muito bem-vindos. Obrigada.